Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus, venha conduzir a nossa meditação. Não apenas a minha palavra, a palavra que nós vamos dar, o ensinamento que nós vamos transferir para vocês, mas como ele venha fazê-los entender em toda a sua plenitude, toda a sua grandeza, para que você saiba, tenha consciência do que você deve escolher para a sua vida. Porque Deus nos deu o Espírito, que é a inteligência, a razão, a consciência, para que nós pudéssemos decidir o que é melhor para nós no sentido que agrade a Deus, que agrada a Deus. É claro que quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, eles não tinham que escolher, não havia outra escolha a não ser ter aquela comunhão com Deus, viver em paz consigo mesmo, viver a vida que Deus criou em toda a sua grandeza, exuberância e poder, uma vida perfeita. Eles tinham uma vida perfeita, porque no jardim havia perfeição. Em toda a terra havia perfeição. Tudo que Deus criou foi bom. Só que, quando Adão e Eva caíram na tentação de obedecer a palavra, a sugestão de Satanás, então eles Adão e Eva tiveram a opção de dizer, não, eu não vou seguir esse caminho, eu não vou desobedecer a palavra de Deus. Eu não vou desobedecer. Eu vou continuar seguindo a nossa vida. Nós vamos continuar seguindo a nossa vida. Só que, quando Eva se inclinou e tomou do fruto, não foi o diabo que pegou o fruto e colocou na sua boca, mas foi ela que tomou o fruto e usou daquele fruto, provou do fruto e depois deu a Adão. Se você analisar bem, você vai verificar que não foi o diabo que pegou a fruta e colocou na mão da Eva. Não, o diabo soprou um pensamento, uma ideia. O diabo trouxe para Eva uma sugestão que ela sabia o que estava fazendo. Porque o diabo disse, você vai ser como Deus, vai conhecer o bem e o mal. Ela não conhecia o mal. Ela não sabia o que era mal. Ela só sabia o que era bom, bem, o melhor. Então, amiga e amigo, esse é o processo de trabalho, é o modus operandi que o diabo usa para levar as pessoas que são de Deus, que vivem na igreja, que são fiéis, que não vivem no pecado. Mas ele sugere, faz isso. Olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo e tal, você vai saber mais e tal. Então, o diabo trabalha com o poder da palavra de dúvida. Ele trabalha com a dúvida. Assim como Deus trabalha com a fé, a palavra de fé, o diabo trabalha com a palavra de dúvida. Foi assim que aconteceu lá no céu. Você sabe que o reino de Deus começou, o reino do mal, o reino do inferno, começou lá no céu. Começou com o próprio Lúcifer. Ele
estava numa boa. Ele era um dos principais. Porém, ele também, como todos os anjos, ele tinha o direito de escolher também contrariar o Senhor. Então, Lúcifer queria ser igual a Deus, mas ele não podia, porque Deus é autossuficiente, é criador, ele é autoexistente. Ele não teve mãe, não teve pai, ele não foi criado. Deus é autoexistente, ele é o princípio. Ele é o princípio e é o fim. Por isso que Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Então, como o diabo não podia, e o diabo, ele não era diabo, ele era Lúcifer, cheio de luz. Quer dizer, cheio de luz. Mas, como ele não podia ascender ao trono de Deus e ser como Deus, o que ele fez? Ele disse, eu vou criar um reino em que eu serei rei, que vai contrariar tudo o que o Senhor Deus faz e é. Quer dizer, tudo que Deus era, é e será por toda a eternidade, Lúcifer quis criar o oposto. O oposto. É isso. Quando ele decidiu criar o oposto a Deus, seu adversário de Deus, quer dizer, se Deus fazia coisa boa, ele iria fazer coisa má. Então, ele foi expulso do céu e com ele foi a terça parte dos anjos. E a verdade é que ele convenceu que o reino dele, todos iriam viver de forma diferente. Eles iriam ter o que os anjos lá no céu não têm. Não têm. A liberdade para fazer o que bem entende. Liberdade para ser rebelde. Liberdade para fazer o que bem entende. É o que está o mundo. O mundo é assim. O reino do mundo, o reino do inferno, o reino deste mundo é o reino do mal, que faz de tudo para contrariar o reino de Deus. Então o diabo criou esse reino, só que ele e os anjos. Então o que ele quis fazer? Quando ele chegou lá com Adão e Eva, ele sugeriu, olha, se você comer dessa fruta, provar dessa fruta, você vai ser como Deus. Olha só, vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Vai conhecer o outro lado, o lado avesso da vida. E ela aceitou aquela sugestão e caiu. E Adão também, levou Adão também a cair. Então o mundo nasceu assim, ao inverso daquilo que Deus havia planejado, só o bem. Não precisava escolher nada. No Jardim do Éden, a gente não tinha que tomar decisão. Olha, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Não, só tem uma decisão. E quando você só tem uma opção, você não tem preocupação, você não fica com dúvida. Você não fica batendo no dente assim, qual a roupa que eu vou colocar? Essa, aquela ou aquela outra? Qual a gravata que eu vou usar? Sim ou não? Pensa comigo. Não é assim? Quando você fica em dúvida qual a roupa que você vai usar, qual a casa que você vai comprar, qual o homem que você vai ficar, qual a mulher que você vai ficar, enfim, quando você começa a perguntar, é porque você está em dúvida. No que você tem dúvida, aí é que mora o mal. O diabo usa a dúvida para puxar as pessoas para o lado dele. Então nasceu o reino do inferno, o reino do mal. E
obviamente, para que as pessoas possam se manter no reino de Deus, elas têm que servir exclusivamente, fazer só a vontade de Deus. Só isso. Não precisa mais nada. Não tem que escolher. É isso aí. É isso que Deus quer, então eu vou obedecer. Está aqui escrito, eu vou fazer. Só isso. Se você obedecer a palavra de Deus, obviamente que você não vai ter outra alternativa senão escolher o que é bom, porque Deus vai instruir você no que deve caminhar. O nosso coração, ele vai instruir o nosso coração. Ele não vai guardar, ele vai instruir. O que vai guardar o nosso coração é a nossa cabeça, o nosso espírito. Quando nós obedecemos a palavra de Deus. Então, o mundo jaz no maligno, e quem está no mundo, quem vive no mundo, quem não está de acordo com a palavra de Deus, está no mundo, e quem está no mundo já sabe, está no reino do inferno, está no reino do mal. Por isso que as pessoas sofrem. Por isso que as pessoas sofrem muito, demais, demasiadamente. E o que isso pode fazer? Se elas têm opção de fazer o que é certo, por que elas fazem o que é errado? É da cabeça delas. Ora, amiga e amigo, cada um tem a sua escolha. Então, o que eu tenho visto de mais difícil para as pessoas entrarem no reino de Deus é elas abrirem mão da sua vontade, ou dos desejos, das cobiças do coração. É isso que é difícil. Esse testemunho que nós postamos ontem, da Cristiane, é um excelente exemplo, magnífico exemplo, para que cada um venha se autoanalisar, se examinar, para que então possa ver onde está errando e venha se consertar. Então, minha amiga e meu caro amigo, não adianta você conhecer, não adianta a gente conhecer toda a Bíblia. Não adianta a gente conhecer toda a Sagrada Escritura. Lúcifer conhecia tudo. Mesmo assim, ele se revoltou contra Deus. Foi a decisão dele. Eva tinha tudo, Adão e Eva tinham tudo. Mas eles caíram. Por quê? Porque eles quiseram cair. Eles decidiram. E decidiram aqui na cabeça. Movidos pelo coração. E, obviamente, deu no que deu. Deus, amiga e amigo, enviou Jesus ao mundo para salvar aqueles que querem, aqueles que almejam, aqueles que estão na vida, elas são sinceras, embora estejam no pecado, elas estão roubando, estão adulterando, estão se prostituindo, enfim, elas estão fazendo tudo que não presta, mas de repente essas pessoas são sinceras, porque ela não tem outra opção. Então Jesus veio com uma opção do bem. Como o diabo entrou para a opção do mal, Jesus veio para a opção do bem, o reino de Deus. É chegado até vós o reino de Deus. Mas, para você entrar no reino de Deus, você tem que se arrepender dos seus erros. Você tem que... E arrependimento não é um sentimento, é uma atitude que você toma. Não, eu não vou fazer mais isso. Você determina não fazer aquilo que você vinha fazendo. Aí sim, você está saindo do reino das trevas, sob o jugo das trevas, sob o jugo da religião, da rebelião e religião também, jugo da desobediência, da rebeldia, para o jugo do serviço ao Senhor, o único que é o Senhor, o único que é Rei e eternamente Senhor eterno, o Altíssimo Deus. Então, amiga e amigo, no reino de Deus tem que haver integridade, tem que haver uma vida correta, uma vida de justiça. Eu sei que a gente vive num mundo de injustiça, mas não importa o que o mundo vive.
Nós não vamos nos mesclar com o mundo. Nós vamos viver dentro do padrão do reino de Deus. Como o próprio Deus diz, sede santo, porque eu sou santo. E isso é o que quer dizer, santo quer dizer separado. Separado do que é mal, do que é errado. Isso quer ser santo. Então, amiga e amigo, isso depende de cada pessoa, de cada um de nós. Cada um tem que tomar a sua própria decisão. Eu fiz questão de colocar o testemunho da Cristiane aí no Instagram, postá-lo, para que cada um venha fazer um autoexame, porque sempre que eu coloco um testemunho, eu procuro ver, avaliar, analisar a minha própria vida, à luz da palavra de Deus. É chegado até vós o reino de Deus. Quem se arrepende, quem se sujeita a sua vontade, os seus desejos, sujeita a sua vida ao Senhor Jesus, este entra. Mas para permanecer lá, tem que continuar obedecendo até o fim. Tem que continuar na fé. E isso é fé. E isso que Deus quer, que nós venhamos viver nesse padrão do reino do bem. Para que você seja uma pessoa do bem, você seja o próprio bem onde quer que você esteja, na sua casa, entre os seus familiares, no seu trabalho, na rua, onde quer que você vá, você seja o próprio bem, porque isso agrada a Deus. Tá bom? Amanhã nós estaremos aqui no templo, em especial às 7 da manhã, que é a reunião das primícias, e também às 18 horas. Às 18 horas nós estaremos com vocês aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe a todos e até lá em nome de Jesus. Amém.